E voltando aqui por São Paulo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o aumento da arrecadação e cortes da taxa de juros vão permitir que o país chegue ao equilíbrio fiscal, que é o que muita gente tem cobrado do atual governo. Quem vai contar essa história? Fernando Nakagawa, direto do Rio de Janeiro. Hoje está lá num evento ali e que teve a participação do Lula, no qual o presidente deu essa explicação de como se chegar a esse equilíbrio fiscal. Naka, boa tarde, bem-vindo, conta tudo pra gente. Boa tarde, Yuri, Débora, todo mundo que está com a gente no 360. Essa receita do presidente Lula, Yuri, foi dita no discurso de abertura aqui do evento FII Priority no Rio de Janeiro. Ele estava escrito, ou seja, foi no trecho do presidente Lula, do discurso, em que havia a preparação prévia. A frase foi pensada. Depois, no finalzinho, o presidente Lula até teve uns 5 minutinhos de improviso, mas esta frase sobre contas públicas foi dita na parte escrita, no discurso escrito. Ele defendeu que as contas públicas vão melhorar com 2 ingredientes, como o Yuri mencionou, com o aumento da arrecadação, mais impostos chegando no caixa do governo e, ao mesmo tempo, com a queda dos juros. Sobre a queda dos juros, esse é um assunto do Banco Central e os juros talvez sejam mantidos na próxima semana. Essa é a expectativa de parte do mercado financeiro, que, aliás, não gosta dessa receita, prefere o corte de gastos, defende o corte de gastos. E sobre isso, o presidente Lula não falou nada. Lula também mencionou a margem equatorial. Neste evento, que reúne 1.500 investidores sauditas, brasileiros e de outros países internacionais, um dos principais assuntos é a transição energética. A transição energética, obviamente, é para combustíveis não fósseis, eólica, solar, por exemplo. Mas o presidente Lula defendeu no discurso que o Brasil deve, com a Petrobras, explorar a margem equatorial. Disse que respeitando o meio ambiente e de forma tudo legal. Ele argumentou que o Brasil não vai desperdiçar uma oportunidade como essa para crescer. Aí só durante o evento, que contou com uma série de outros ministros e autoridades brasileiras, Débora e Yuri, quem também falou agora há pouquinho foi Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, em meio a essa bagunça com o leilão do arroz. E ele ali se argumentou, disse, olha, não, tá certo, cancelamos o leilão, vamos fazer outro, mas aí ele deu uma cutucada no agronegócio. Ele lembrou que no governo passado, Jair Bolsonaro, foram importadas 70 mil toneladas de arroz depois de uma decisão do governo. Agora, em 2024, governo Lula, o setor privado, aparentemente, segundo o ministro, não quis ajudar. E ele pergunta, por que não fizeram agora? Não querem colaborar ou querem se aproveitar da situação? O dia foi cheio, uma série de discursos e o presidente Lula, Yuri, Débora, falou mal, inclusive, do mercado financeiro, tema que a gente separou um trechinho para acompanhar. O mercado não é uma entidade abstrata, apartada da política e da sociedade. Nada disso se sustenta sem estabilidade política e sem estabilidade social. E é por isso que eu não consigo falar de economia sem colocar a questão social na ordem do dia. Todos os debates que se fazem se tratando de economia, a gente fala de um monte de coisa, mas me parece que os problemas sociais não existem, e eles existem. Estão no nosso calcanhar, estão nas nossas portas, estão nas ruas.